Bom dia, turma. Tudo bem? Hoje a gente vai começar mais um sistema. Vamos trabalhar com o sistema digestório. Mas antes disso, né, eu peço para que vocês deem uma olhada no questionário que vocês fizeram na semana passada, né? Quem no caso realizou a entrega deles, que antes, né, de vocês iniciar um novo sistema, eu peço para que vocês corrijam esse estudo dirigido que vocês fizeram semana passada. Eu coloquei resposta para vocês no grupo, né? Peço para que vocês deem uma revisada com relação ao que vocês responderam e, né, no caso, as respostas corretas. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato para tirar as dúvidas de vocês. Como a gente começou a realizar na semana passada, essa aula ela vai ser uma aula gravada, né, tendo em vista que várias pessoas não conseguem acessar o Skype. A gente combinou, né, que uma das melhores formas para poder fazer a aula e todos acompanhassem seria esses vídeos gravados. Então, da mesma forma que eu fiz na semana passada, eu vou estar disponibilizando para vocês esse vídeo, né, no gravado da aula. E aí eu peço para que vocês assistam logo que vocês acabarem de corrigir o estudo dirigido da semana passada. Assistam esse vídeo e aí tem um novo estudo dirigido sobre o sistema digestório. Peço, né, já caso vocês não vão estar ao vivo comigo, que quando vocês assistirem o vídeo e tiverem alguma dúvida, vocês parem o vídeo, né, anotem a dúvida de vocês e entrem em contato comigo. Eu vou estar a todo momento à disposição de vocês, né, via WhatsApp, para que nesse período da aula e no pós-aula, caso alguém, né, não consiga assistir no horário da aula, para tirar a dúvida de vocês, tá? E aí depois vocês respondam o questionário para que a gente possa saber se vocês estão conseguindo absorver as matérias. Percebo pela correção de vocês, né, que todos estão conseguindo absorver muito bem, tanto a da primeira aula quanto da segunda aula, né? A maioria conseguiu acertar todas as questões, mas, né, todas a qualquer momento pode surgir alguma dúvida. Então é isso. Vamos iniciar, como eu falei. Caso vocês tenham alguma dúvida, parem o vídeo, postem lá no grupo a dúvida de vocês, que a dúvida de vocês podem ser as dúvidas de outras pessoas também. E aí a gente vai fazendo a aula através de via WhatsApp e através desse vídeo gravado, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai trabalhar hoje com o sistema digestório, né? O sistema digestório, gente, vai ter algumas palavras-chaves, né? O sistema digestório ele serve para nutrir o corpo, e essa nutrição ela acontece através dos alimentos, né? Hoje a gente vai aprender da mesma forma do que as outras semanas, vamos aprender a anatomia e a fisiologia desse novo sistema que a gente vai estar trabalhando. O sistema digestório, gente, ele é composto primeiramente por alguns órgãos, né? Ou seja, nós vamos estudar a anatomia dele. Esses órgãos eles são subdivididos em dois grandes grupos, que é o que a gente chama de tubo digestório, ou que também é conhecido como os órgãos principais, e os órgãos anexos, que no caso seriam os outros órgãos que compõem também o sistema digestório. E aí, por que existe essa divisão entre órgãos principais, ou tubo digestório, e os órgãos anexos? Eu acho que o próprio nome já diz do primeiro, né, no caso tubo digestório, o tubo, né? É como se fosse um encanamento, né? Por onde entraria e sairia. E é basicamente isso. A gente vai ver que esses órgãos que compõem, né, o tubo digestório, ou que também é chamado de órgãos principais, é por onde o alimento ele vai passar, né? A gente vai ver, né, logo no início
que o primeiro órgão principal é a boca, ou seja, por onde o alimento entra, né? Vamos perceber que após isso vem a faringe, o esôfago, né? O estômago, os intestinos delgado e o intestino grosso. Basicamente é por onde, né? Como eu falei, o alimento ele vai passar. E após isso, a gente tem do outro lado os órgãos em anexos, né? Os órgãos em anexo, eles vão ser responsáveis por fazer com que esse alimento, né, que a gente vai ver que eles acaba recebendo outros nomes nesse percurso que ele vai correr, a gente vai perceber que esses órgãos ele vai ajudar a esse alimento no caso, fazer os processos que devem ser feitos, que a gente vai ver, né, que vai ajudar na parte da trituração dos alimentos, vai ajudar na parte da digestão dos alimentos e vai ajudar na parte da absorção, né, que é a principal função que a gente vai ter desse órgão como responsabilidade de conseguir absorver e receber todos os nutrientes que os alimentos possuem. Então, os órgãos em anexo eles vão ser responsáveis, né, por auxiliar esse processo, né, dos órgãos principais, né? Por isso que eles são chamados de órgãos em anexos. Tá? E aí a gente vai ver logo mais abaixo uma foto que vai ajudar bastante vocês. Se a gente perceber nessa foto, a gente vai iniciar o nosso processo, né, de alimentação pela boca, como eu falei para vocês. Então, a boca, né, que está como número 1, né, da nossa imagem do lado direito, a gente vai ver que é por onde o alimento ele vai entrar, né? Dentro dessa boca, a gente vai ter vários processos. A gente vai ter o processo de trituração, né, que vai ser feito pelos dentes, que vai ajudar, né, a fazer com que o alimento se torne em partículas menores. A gente vai ter o processo de mastigação, né, que vai estar junto também com os dentes e com a língua, né, juntamente com as glândulas salivares, né. E aí esse processo, né, de logo na boca, logo no início, né, logo nessa entrada do alimento, vai fazer com que ele já se transforme em partículas menores, né, que vai ajudar na parte da deglutição, engolir, né? Então já vai ajudar em toda essa parte e nas próximas etapas que a gente vai ter, né, nos outros órgãos. Então, o alimento ele vai entrar pela boca, né? Dentro da boca a gente tem 3 outros órgãos: os dentes, né, a língua e as glândulas salivares. Os dentes e as línguas, eles vão fazer processos físicos, que é o que a gente conhece como trituração, ou seja, transformar os alimentos, né, em partículas menores, né? E com relação à parte de mastigação, além desses processos físicos, né, que vai transformar, né, através dos dentes, da língua, né, os alimentos em partículas menores, vai ter também juntamente as glândulas salivares. As glândulas salivares vão ser responsáveis pelo processo químico, ou seja, né, a parte química as glândulas salivares vai produzir a saliva, né, que possui enzimas e que essas enzimas vão agir em cima do alimento, fazendo com que esse alimento também, né, reaja e seja mais fácil, né, para passar pelos outros órgãos. Consequentemente, gente, a gente vai ver que quando essa glândula
essa glândula ela produz a saliva e vai reagir, né, com as enzimas no alimento, a gente vai ver que esse alimento ele já vai ganhar um novo nome, né, que é o que a gente chama de bolo alimentar. Então, o bolo alimentar se forma quando, né? Se forma quando as glândulas salivares reagem, né, nesse alimento, ou seja, quando acontece o processo químico lá na boca, é quando já se transforma, né, esse alimento em bolo alimentar. E aí, consequentemente, a gente vai ver que depois que acontece esse processo químico e físico na boca, esse bolo alimentar, que agora é chamado, ele vai descer. E aí, qual é o tubo digestório? É a faringe. E aí, lembrando que a gente viu que a faringe também estava no sistema respiratório que a gente viu na semana passada. Então, a gente vai ver que a faringe é um órgão que participa de dois sistemas. Participa do sistema respiratório e participa do sistema digestório ao mesmo tempo. Qual é a diferença, né, depois da faringe? Depois da faringe, o bolo alimentar ele vai seguir por o esôfago, né? E a gente viu que o ar segue para a laringe. E por que o alimento não vai para a laringe? Lembra? Por causa da epiglote que a gente viu lá na semana passada, que ela vai estar fechada quando a gente estiver se alimentando. Então, a epiglote vai estar fechada, então o alimento, né, que no caso seria o bolo alimentar, sairia da laringe. No esôfago, gente, ele vai continuar descendo e chegando no nosso item 4, né, que é onde acontece o processo de digestão. O processo de digestão ele acontece, né, ele acontece no estômago, né? Então os alimentos eles vão ser digeridos no estômago, depois vão encaminhar para o intestino. No intestino, primeiro intestino, que é o intestino delgado, né? O intestino delgado é onde acontece o processo de absorção, né, dos alimentos. Depois vai para o intestino grosso, que é onde acontece, né, a absorção da água. E o restante, né, que não é absorvido vai ser excretado, né, pelo ânus, tá ok? Mas a gente vai ver melhor tudo explicadinho nos próximos slides. Isso aqui só foi um resumo, um resumão para que vocês já possam entender o que a gente vai tratar nos próximos slides, tá ok? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai então fazer a nossa entrada do nosso alimento pela boca, né? Então a gente vai ver que na boca acontece a ingestão dos alimentos, né, que é a entrada dos alimentos para a gente poder fazer o processo, né, de nutrição. A gente vai ver que existe a mastigação dos alimentos. Como acontece a mastigação dos alimentos, né? Acontece pelo processo químico e físico, como a gente viu no slide anterior, né? Pelo processo físico, que é pelos dentes e pela língua, né? Que é o processo de trituração e movimento dos alimentos pela língua. Através do processo químico, que no caso seria a lubrificação dos alimentos, né? E aí como é que a gente faz a lubrificação dos alimentos, gente? A gente faz através da saliva, né? A saliva, quem produz a saliva? As glândulas salivares, que aí a gente vai ver quais são essas glândulas no próximo slide. E aí seria o processo químico, né? Depois que a gente faz esse processo de mastigação, né? Que acontece? A deglutição, como eu falei para vocês, a deglutição seria, né, engolir esse alimento, ou seja, passar esse alimento da boca para o próximo órgão principal do tubo digestório, que qual é? A faringe, né? E aí a gente vai conhecer, antes de a gente ir para a faringe, a gente vai conhecer um pouco
com relação às glândulas salivares, né? Mas antes de a gente conhecer com relação a essas glândulas salivares, a gente só vai entender bem pouquinho, rapidamente, com relação à questão dos dentes, né? Isso aqui não é muito importante para vocês, mas é só para vocês conhecerem mesmo qual a estrutura. Normalmente, onde acontece o que a gente... os maiores problemas dentro dos nossos dentes, né? Seria na parte da coroa mesmo e na dentina. Então a gente vai ver que nessa coroa é onde acontecem os nossos maiores problemas dentários. Então a gente, né, vai ver que a partir do momento em que a gente existe, né, qualquer doença, qualquer patologia nessa parte da coroa, que é onde normalmente acontece mais, ou em qualquer estrutura dentária, né, qualquer parte do dente, a gente vai ver que isso vai acabar prejudicando também na alimentação. E aí é por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, né? Não é muito importante, mas é importante vocês saberem, né, que os dentes, eles, a partir do momento em que existe uma patologia neles, vai prejudicar na alimentação, né? Por exemplo, se uma pessoa estiver sentindo dor, né, por causa da parte dentária, a gente vai ver que a mastigação ela vai ficar comprometida. Consequentemente, né, todo o restante do outro processo de digestão, de absorção dos alimentos, vai ficar mais ainda prejudicado, tá? A língua, a gente vai ver, né, que a língua ela vai ser responsável também por algumas funções, que seria basicamente a gustição, ou seja, conseguir, né, conseguir fazer se sentir o gosto dos alimentos, e aí que seria a parte do paladar, né? E aí uma curiosidade para que vocês, né, possam saber, né, os locais corretos onde acontece a parte de gustição de cada alimento, né? Ou seja, o ácido é sentido na parte direita, né, na parte superior da língua. O salgado, né, é na parte inferior, né? Lá na extremidade são as partes doces. Então a gente vai ver, né, e o meio, né, no caso seria a parte amarga. Então a gente vai ver que em cada local, né, dessa língua a gente vai conseguir sentir a gustição. Além disso, a gente viu que também vai participar do processo físico, né, a parte que no caso seria a movimentação dos alimentos, né, que faria parte da mastigação, a insalivação, né, que seria a levada, né, da saliva para os alimentos, que aí estaria envolvido, né, principalmente juntamente com as glândulas salivares, né, que vai produzir essa saliva, e a parte da deglutição, né, que é levar esse alimento para outro órgão do tubo digestório, que seria, né, indo em direção à faringe. Aí, gente, uma curiosidade, né, da mesma forma do que os dentes, se existir alguma patologia, né, que vai prejudicar a gustição, essa pessoa também vai ficar sem fome, né, tendo em vista que ela não vai sentir o gosto do alimento. Um exemplo disso seria, né, o nosso Covid-19, o coronavírus. A partir do momento em que a pessoa é contaminada com o vírus, existe né, um dos sintomas seria a perda desse paladar. Então ele não vai ter gustição nenhuma, não vai sentir o gosto dos alimentos, ok? E aí, consequentemente, vai também prejudicar a parte da sua alimentação. Com relação às glândulas salivares, né, a gente vai ver que as glândulas salivares elas são divididas em três, né, em três grandes pares, que, lembrando qual a importância das glândulas salivares, elas vão ser responsáveis por produzir
saliva, né? Então a gente vai ter 3 grandes partes de glândulas salivares: as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. Essas 3 são responsáveis de produzir salivas e, consequentemente, fazer o processo, né, o processo químico, como eu falei para vocês, de lá na boca. E aí, consequentemente, a gente vai ver, né, que como eu falei para vocês lá atrás nos slides anteriores, a partir do momento em que existe a produção de saliva e que essa saliva, né, que seria o processo químico, vai reagir com esse alimento ele vai se transformar em bolo alimentar, como a gente já viu também, tá? Então, esse alimento ele se transforma em bolo alimentar a partir do momento em que ele entra em contato com a saliva. Aí, o que acontece? Esse bolo alimentar, né, ele já se transformou em bolo alimentar, né? E aí a gente viu que a partir da língua existe o processo de deglutição. Ou seja, vai passar, né, esse bolo alimentar da boca, né, para o próximo órgão principal, que seria a faringe. A faringe, basicamente, é um órgão, né, como a gente viu na semana passada, responsável, né, por um canal, como se fosse um tubo de verdade, né, que na verdade não tem grandes funções. Ele só vai fazer mesmo a parte de conexão, né, entre um órgão e outro. E aí, lembrando que eu falei para vocês também no slide anterior, faringe é o único órgão que vai fazer parte do sistema respiratório e digestório ao mesmo tempo. Lembrando que, né, se for alimento, né, se for alimento, ele vai passar da faringe para o esôfago. Se for ar, vai passar da faringe para a laringe, tá ok? Mas na verdade a faringe vai ter como principal função mesmo fazer essa parte de conexão entre um órgão e outro, como se fosse um tubo. O esôfago também vai ser um canal, né, que basicamente vai ligar a faringe ao estômago, né, que também, né, não tem grandes funções. Ele só vai conduzir esse bolo alimentar em direção ao estômago, que é onde vai acontecer esse processo que a gente vai conhecer. Então, a gente vai ver que no estômago, gente, é onde acontece a digestão dos alimentos. Então, a gente viu que na boca acontecem alguns processos, né, que seria, né, o processo de mastigação, o processo de trituração, depois acontece o processo de deglutição. Quando chega no estômago, a gente tem um novo processo, que seria o processo de digestão. E aí, gente, o que seria basicamente o processo de digestão? Digestão nada mais é de que transformar as macromoléculas em micromoléculas, né? Ou seja, esse bolo alimentar ele vai chegar lá no estômago, né, em formato de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes de alimento. E aí o estômago, através do suco gástrico, né, ele vai fazer com que essa transformação dessas moléculas grandes se transformem em moléculas pequenas, que seriam as micromoléculas. Para quê? Com qual objetivo? né? Com o objetivo dessas micromoléculas ficarem mais fáceis de ser absorvidos, ou seja, para que esse bolo alimentar seja mais fácil de ser absorvido pelo corpo, pelo organismo, porque se for moléculas grandes, esse organismo ele não vai conseguir absorver. E aí acaba, né, que a gente vai ter então o processo de digestão no estômago e vai ter o processo de absorção
no estômago. O estômago, ele só vai absorver um tipo, né, de nutriente, que seriam as proteínas. As proteínas, gente, é um exemplo de macromoléculas, né? Então, lá no bolo alimentar existem vários nutrientes, existem as proteínas, existem os carboidratos, existem os lipídios, tá lá tudo misturado, né? E aí o organismo ele precisa absorver esses nutrientes, né? Essa absorção acontece lá no intestino, mas aqui no estômago acontece a primeira absorção, a única absorção, que é a absorção das proteínas. E aí o que acontece? Como eu dei de exemplo, a proteína, que é a única absorção que acontece aqui no estômago, ela é uma macromolécula. Então, essa macromolécula vai se transformar em uma micromolécula. E essa transformação de macro para micro, qual é o nome desse processo? Vai se transformar de proteína para aminoácidos, né? Então, as proteínas são macromoléculas, as micromoléculas são os aminoácidos, né? A transformação da proteína em aminoácidos, que é o processo de digestão. Aconteceu isso, vai absorver no estômago ainda os aminoácidos, né? Que vai ser a nossa primeira absorção. Então, a única absorção que acontece no estômago são a absorção dos aminoácidos, tá? Os outros nutrientes a gente vai continuar descendo, que vai em direção ao intestino para ser absorvido, tá ok? Então, só recapitulando, né? No estômago é onde acontece o processo de digestão. O que é o processo de digestão? Transformar de macro para micromoléculas, né? E acontece o processo de absorção de qual nutriente? As proteínas, né? As proteínas sofrem processo de digestão e se transformam em quê? Aminoácidos. Então, quem vai ser absorvido? Os aminoácidos, tá ok? E aí a gente começa, gente, a ter a participação de outros órgãos anexos também, né? O exemplo que eu tenho aqui, né, seria o pâncreas. O pâncreas, ele vai ser responsável, né, por produzir hormônios que vão, no caso, participar desse processo de absorção dos alimentos. E aí, consequentemente, fazer o controle, né, de algumas tendências dentro do nosso organismo, né? Os principais hormônios que vai ser produzidos pelo pâncreas vai ser, no caso, a insulina e o glucagon. Qual é responsável, né? Qual a responsabilidade da insulina e do glucagon? A insulina e o glucagon, gente, ele tem como principal função fazer o controle glicêmico, né, na nossa corrente sanguínea. A gente vai ver que dentro da porção dos nutrientes, a gente tem um nutriente que são os açúcares, que basicamente seriam os carboidratos. Esses carboidratos, eles vão ser absorvidos pelo corpo, né? A partir do momento em que ele vai ser absorvido, né, essa glicose que existe no corpo, ela vai subir, ou seja, a pessoa consome carboidrato, né, é absorvido, essa glicose sobe. A partir desse momento, né, a glicose dessa pessoa fica muito alta, pode ficar muito alta, né, se não sofrer o efeito da insulina e do glucagon. Então, a insulina e o glucagon nada mais é do que hormônios que fazem o controle dessa glicose, ou seja, impede com que esses níveis de glicose ficam
mais altos. Então a gente vai ver que, na verdade, uma pessoa que tem a glicose alta, que são os famosos diabéticos, eles, na verdade, têm um problema nesse hormônio aqui, principalmente na... Então a gente vai ver que quando a pessoa não produz, ou quando, né, essa insulina não está sendo eficaz, essa pessoa provavelmente vai ter a glicose alta e, consequentemente, vai ter a diabetes. Além disso, a gente vai ver que também o pâncreas é responsável por fazer a produção de suco pancreático. Esse suco pancreático também vai participar junto com o suco gástrico, que seria, né, o suco, né, o ácido do estômago, vai também ajudar no processo, vai ser lançado lá no estômago, o suco pancreático, e vai ajudar também no processo de digestão. O fígado, né? O fígado, gente, ele vai ter responsabilidade de produzir a bile, né? A principal função do estômago é produzir a bile, né? E, na verdade, vamos lá. O que seria a bile? A bile, gente, tem como responsabilidade ajudar na quebra, na transformação de macromoléculas para micromoléculas de gorduras, né? O fígado vai ser responsável por isso. Então, na verdade, por isso, muitas das vezes, né, que vocês devem ouvir falar, quando a pessoa, né, tem problemas hepáticos, essa pessoa ela não pode consumir gordura, né, porque, consequentemente, essa pessoa não produz a bile e, né, ele vai ficar com dificuldade dessa absorção, né, da gordura e provavelmente vai ter uma indigestão. A vesícula biliar, gente, vai ser responsável por armazenar essa bile. Então, o fígado produz e vai jogar para vesícula biliar, né? Ou seja, produz a bile lá no fígado e, né, essa vesícula biliar fica armazenada lá fica armazenada lá na vesícula biliar com o objetivo, né, de quando for necessário ela vai ser lançada. E aí vai ser lançada aonde? Né? Ela vai ser lançada no intestino delgado. Então, a gente vai ver que esses processos de absorção, né, como a gente viu, vai acontecer. Então, para que essas gorduras, como eu dei como exemplo, elas possam ser absorvidas, né, pelo corpo, ela vai precisar da bile. Então, o fígado produz a bile. A partir disso, é guardado a bile na vesícula biliar para quando for necessário, para quando essa pessoa consumir gordura, né, ela ser lançada no intestino delgado, né? O intestino delgado, como eu falei para vocês, é onde acontece basicamente o finalzinho, né, da parte da digestão dos alimentos, né, que é onde, né, faz esse processo de transição entre, né, no caso, o estômago e o intestino. Eles vão fazer esse restinho de digestão dos alimentos, mas a principal função do intestino delgado é o processo de absorção. Então, aonde acontece a absorção dos alimentos? A absorção dos alimentos, ela acontece no intestino delgado, tá? Lembrando que o único nutriente que não é absorvido, né, no intestino delgado foi o que a gente viu, são os aminoácidos, que é lá no estômago, tá? Então, toda a absorção de nutrientes acontecem aqui, né, no intestino delgado. E aí, né, a gente vai ver como é. Eu coloquei aqui uma foto, né, de estrutura, né, fisiológica para vocês conhecerem o interior do intestino delgado.
Só voltando aqui um pouquinho. Como na verdade os intestinos eles são, no caso, muito grandes, eles são divididos, né? Tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. O intestino delgado ele é subdividido em duodeno, jejunum e ilho, e a gente vai ver que o intestino grosso ele é subdividido em mais partes, porque esse na verdade é o maior intestino. E aí a gente vai ver que eles são divididos pelos cólons, né? Desculpa. Os ascendentes, transversos e descendentes, o seco, né? O sigmoide e o reto, né? E aí, depois do reto, a gente tem logo abaixo o ânus. A gente vai ver do intestino grosso é a última parte do tubo digestório, ou seja, é a última parte por onde passa o que a gente chamou, né, de bolo alimentar, né? E a partir disso também a gente vai ver que é onde acontece as últimas absorções, né? Como eu falei para vocês, lá em cima, né, no intestino delgado, é onde acontece o quê? A absorção dos nutrientes, né? No intestino grosso acontece a última absorção, que no caso seria a absorção da água e dos sais minerais, né? Para quê, gente? A partir dessa última absorção que acontece, a gente vai ver, né, que esse bolo alimentar ele vai se transformar no que a gente chama de bolo fecal. Então, só recapitulando com relação a essas transformações. Quando entra na boca, é chamado de alimento, né? Entrou na boca, aconteceu o processo químico, né, que é quando o alimento ele entra em contato, ele reage com a saliva, ele se transforma em bolo alimentar. Esse bolo alimentar sai da boca, vai para a faringe, vai para o esôfago, vai para o estômago, né? Depois do estômago, intestino delgado, né, que é onde acontece a absorção dos nutrientes. Intestino grosso, acontece a absorção da água. Chegou no intestino grosso, aconteceu a absorção da água e dos sais minerais. Esse bolo alimentar ele passa a se chamar bolo fecal. O que é o bolo fecal, gente? É o que não foi absorvido pelo corpo, né? Nutrientes que não foram bem digeridos, ou seja, não foram transformados corretamente de macromoléculas, toxinas, né? Toxinas que vêm no alimento normalmente não são absorvidas, né? Dependendo de casos, né? Sujidades. No caso, né, algumas pessoas não conseguem absorver água corretamente nesse bolo fecal. Então a gente vai ver, né, que a partir dessa última absorção, que seria a absorção, né, da água, é onde vai acontecer, né, a parte então da formação do bolo fecal, tá? E aí, só para recapitular para vocês, a gente viu então, né, que a parte mecânica, né, a parte física é a parte da mastigação, né, que acontece lá na boca, né, que seria basicamente, né, a parte física seria o movimento da língua junto com a trituração, né, dos alimentos pelo dente. Mas além disso, para que esse alimento ele consiga fazer todo esse percurso, né, pelo tubo digestório, a gente vai ver que existe um movimento que a gente chama de movimento peristáltico, né? Os movimentos peristálticos, gente, nada mais é do que o som que o bolo alimentar ele faz nessa parte, né, nesse percurso que ele corre pelo tubo digestório, né?
para ficar muito simples de ser entendido, né? O movimento peristáltico, né, é o barulho que se faz quando a gente está com muita fome, né? Esse alimento, né, esse bolo alimentar, ele vai passar pelo estômago, pelo intestino, né, pelo intestino grosso, como a gente viu. E para que ele possa seguir todo esse fluxo, a gente vai ver que vai precisar, né, existir esse movimento para que ele possa seguir todo o fluxo, tá ok? A parte química, a gente vai ver que acontece, né, na insalivação, né, que no caso seria a parte da saliva, né, que ocorre na boca, como a gente viu, através das glândulas, né, das glândulas salivares. E o processo, né, de quimificação, né, que ocorre no estômago. Esse processo de quimificação nada mais é do que esse processo de sofrer a questão da digestão, como a gente viu, né, nos slides anteriores. Além disso, a gente vai ver que lá no duodeno, né, que seria no intestino delgado, a gente tem o processo de quilificação, né, que aí é quando se sofre, né, as últimas partes de digestão para que a gente possa acontecer a parte de absorção, né, aí é onde acontece, né, a liberação dos outros sucos, né, que seria a parte do suco pancreático, como eu falei para vocês, né, o suco entérico também, que seria um outro suco para terminar, né, a parte ácida do sistema digestório, tá? E aí, né, além disso, né, esse percurso do sistema digestório, né, do tubo digestório, a gente vai ver que esses alimentos, né, para que eles possam ser absorvidos, para que eles possam ser digeridos, eles precisam sofrer, né, a ação de alguns hormônios. A gente tem alguns principais hormônios. Na verdade, existe uma listagem. Existe uma listagem gigantesca de hormônios que acontecem nesse processo de digestão, né? Mas os principais que vocês possam, né, entender, né, estão aqui, que é a gastrina, né, que é produzida no estômago, que tem como principal função estimular o suco gástrico, né? Então, o suco gástrico, que é responsável pelo processo de digestão, ele só acontece por causa da produção do hormônio, né, da gastrina. Da mesma forma, a gente tem, né, outros hormônios, né, que também ajudam, né, nessa parte de digestão e absorção dos alimentos, como está nesses exemplos aqui dessa tabela. Por fim, a gente vai ver, né, que existe, né, a questão das enzimas, né? Como eu falei para vocês, da mesma forma, né, que existem os hormônios, existem as enzimas, que seria a parte química, né, envolvida nesse processo de absorção e digestão dos alimentos, né? Essa parte de hormônios, né, e de enzimas, a gente vai ver um pouco mais à frente, nas matérias um pouco mais avançadas, que seria na parte do sistema endócrino, tá? Mas basicamente, gente, as enzimas, né, para vocês entenderem, as enzimas e os hormônios, eles vão ajudar também a auxiliar nesse processo, né, de digestão e absorção dos alimentos. Então, gente, basicamente é isso o sistema digestório, para que vocês possam, né, ter uma
uma noção básica sobre esse sistema, seria basicamente isso, né? Então eu peço para que vocês vejam, né, esse vídeo, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, tirando o slide que a gente vai ver, né, um sistema, né, a parte. Esses dois últimos slides seria isso, né, para que vocês possam, né, entender sobre o sistema digestório. Caso vocês tenham alguma dúvida após assistir o vídeo, né, vocês anotem e tirem as dúvidas de vocês via WhatsApp no grupo, para que todos possam ter acesso e, né, a dúvida de um pode ser a dúvida de todas, né? Depois disso eu peço para que vocês respondam o estudo dirigido, né? É para ser entregue até na segunda-feira. Então peço para que vocês, né, fiquem atentos com relação ao prazo. São só 5 perguntinhas, então dá para responder super rápido, tá ok? Então é isso. Caso vocês precisem falar, falem comigo através, né, lá do grupo, que eu vou estar disponível para vocês até o final da aula, tá? Então um ótimo dia para vocês, gente.